www.radiovox.org. Tratamento de choque. Da Rádio Vox, esse é o Tratamento de Choque, o programa veiculado na rádio que é a mídia da resistência no atual ambiente democrático do país. Primeiro, tem que dar boa noite pro meu parceiro que está aqui, o Diogo Fontana. Tudo bem, Diogo? Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes. E não posso deixar de agradecer a vocês, a todo mundo que acompanhou essa história do meu afastamento do Jornal da Massa, assim como também do meu colega, o Ogier Buch, e todo mundo que se manifestou, que me escreveu. Eu não consigo responder todo mundo, eu estou até com um princípio de ler nos dedos, eu estou falando sério, não é brincadeira, tá? Porque eu procuro sim responder as pessoas, porque elas dedicaram um tempo a te escrever, estão manifestando, tiveram a iniciativa. Eu acho que merece, mas eu realmente não estou conseguindo. Então já publiquei a respeito e peço compreensão de todos. E não pensem que eu desconsidero essas mensagens, muito pelo contrário, é muito bom dar força. Todos que assinaram a petição, todos que têm compartilhado o material e que mostraram a força da reaçada para a direção da emissora, que entendeu e voltou atrás. Eu acho que é um evento emblemático esse. Uma conquista para nós. Uma militância que é inexistente, que ninguém tinha noção, que até pouco tempo atrás a gente não tinha nem o que ler. Hoje a gente já conseguiu pressionar uma emissora de televisão porque ela desagradou a essa ala. Isso é bastante significativo, sim. Não é porque me envolve, não. Estou analisando, sem dúvida, descolado do fato. Esse é o ponto bom, diante de tantos pontos ruins. Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui da grande bandeira do PT. Agora é oficial. O PT comunicou toda essa militância dele, todo o mailing que eles têm, sobre a próxima obsessão do PT, que é a reforma política. Já faz um tempo que eles batem nessa tecla, mas agora é para valer. Essa é a ideia em que vai unir o partido. É a pauta do momento. Para completar isso, eu vou ler aqui um pequeno post que foi veiculado pelo Reinaldo Azevedo, no blog do Reinaldo Azevedo. Grande Reinaldo Azevedo, eu não sei como ele não tem porque ele publica 12 textos grandes por dia. Bem escrito. Bem escrito, ele é sensacional. O trabalho do Reinaldo Azevedo, eu não consigo, sempre que posso digo isso, não consigo mensurar a importância. Assim como o Olavo e tal, mas são em frentes um pouquinho diferentes. Enfim, está aqui o post do Reinaldo. O Partido dos Trabalhadores elaborou um projeto de iniciativa popular para coletar 1,5 milhão de assinaturas a fim de propor alguns pontos de mudança na nossa política. Já estamos nas ruas com uma campanha nacional em busca do apoio da sociedade. Iniciaremos a partir de maio próximo a segunda etapa da campanha, com o objetivo de envolver toda a sociedade civil, e queremos fazer do PT o protagonista da grande e necessária reforma que certamente mudará os rumos das eleições do nosso país. Isso é o comunicado do PT. Segue. A proposta do PT é fundamentada basicamente em 4 pilares: financiamento público exclusivo de campanha, voto em lista pré-ordenada para os parlamentos, aumento da participação feminina e aí o pior de todos, Assembleia Constituinte exclusiva. Para essa nova etapa, iremos percorrer todo o Brasil, construindo o debate com a nossa base social, levando em nova narrativa ainda mais convicta da precisão desta reforma. Haverá também um novo material, com mais didática e acessibilidade, levando em conta todo o momento de junho de 2013. Em breve, nossa campanha estará nas redes, nas caixas de correios e, sobretudo, nas mentes e corações de quem quer um Brasil sem corrupção. Esse que é o mais divertido. Essa é a nota do PT. O que acontece? O que o PT está tentando fazer? Eles querem mudar as regras do jogo em benefício próprio. Quem está bem tende a tentar conservar aquela situação que está. E aí o conservar eu uso no pior sentido possível. Sim, no sentido ruim da palavra. Exatamente. Ao invés de olhar para o texto da lei, para a proposta do PT, para a mudança do sistema eleitoral,
temos que usar uma metodologia diferente, vamos usar a imaginação, vamos criar um cenário em nossas mentes, no qual a proposta do PT já foi aprovada e está em funcionamento. Isso é um exercício de você enxergar a hipótese. Essa é a mesma metodologia que a gente usou na questão do fim da PM. Teve muita gente que acabou mandando mensagem a respeito do fim da PM, dizendo, mas na lei não diz isso, na lei não diz aquilo. Não é assim que se faz. Não, o texto da lei, às vezes, é só conversa para boi dormir. O que importa é saber o que vai acontecer na prática, no dia seguinte à aplicação. Claro. E é nessa mesma coisa que a gente quer fazer agora em relação à reforma política. Vamos imaginar, a reforma política foi aprovada do jeito que o PT quer, agora o que vai acontecer? Até porque a lei depende de interpretação. E a interpretação, você pode criar, forjar correntes majoritárias de determinada interpretação. Cria jurisprudência. Cria jurisprudência e o texto da lei acaba não significando muita muita coisa. Fica dependendo de novas regulamentações, por base de portaria. Exato. O caso do casamento da união civil homossexual no Brasil. A Constituição diz uma coisa, mas por outra via foi... Não modificaram a Constituição, modificou-se a interpretação. Então, exatamente, tem que ter sempre esse exercício. Quando algum gênio propõe um projeto de lei, tem que tentar enxergar no futuro, a longo prazo. O negócio não é só olhar o texto da lei, que não vai estar lá, os ardis não estão lá, não estão explícitos, por isso que são ardis. Se fossem explícitos, ninguém aprovava. Ninguém aprovaria nada. Eles não vão fazer um projeto de lei dizendo que aqui elas reforma política, artigo 1º, o PT vai ganhar todas as eleições. Não é assim. O que a gente tem que entender, procurar alcançar o efeito da lei, não simplesmente o texto duro. Até a legislação na Alemanha nazista não mudou tanto, assim, foi uma lei atrás da outra, suave, de leve, e outras leis mudaram apenas a interpretação. Então, aí é o pulo do gato. Bom, na primeira eleição majoritária, aí nesse campo hipotético, tá? Estamos no futuro. Não, mas já que fosse agora até, essa eleição. Agora. Já. Já primeira eleição majoritária, eleição presidencial, o número de partidos com assento no Congresso encolheria drasticamente já. A tendência seria o fortalecimento das legendas que lançassem candidatos a presidente. O sujeito votaria 13, 45, 15 e assim por diante, por exemplo, no número do partido. Você tem lá 6, 7 candidatos à presidência, normalmente, 7, 8 no máximo, 3, 4 majoritários e os nanicos. Alguns partidos grandes se abrigam junto com outros partidos grandes, numa candidatura conjunta, mas a tendência do eleitorado, até pela exposição de marca, digamos assim, seria que o sujeito votasse nas eleições, nas majoritárias. O sujeito vai ter que votar nesse modelo, o sujeito votaria para deputado na legenda só vai ter voto em legenda. Então como é que o cara tende a votar? Ele vai votar no candidato, no Aécio. Ele vai votar 45 para presidente, 45 para legislativo. Até pela nossa cultura que entende que o legislativo é uma extensão do executivo, né? Os caras entendem que o vereador é um prefeitinho, que o deputado é um subgovernador. Ele vai votar junto, casado. As campanhas seria pro voto casado. Isso, ou então aquele eleitor mais confuso, ele vai votar 13 e 45. Tem gente que quer fazer isso. Então, os partidos que não têm candidato a presidente já ficam praticamente escondidos. PMDB, DEM, PSC, que talvez tenha, mas outros partidos já desaparecem. Já desaparece. A tendência é que eles sejam varridos na primeira eleição, virem nanicos. O PMDB, por exemplo, se fosse nesse cenário agora, se ele se alia, quantos votos em legenda o 15 teria? O PMDB já desapareceria. Desapareceria na primeira eleição. Tchau PMDB, tchau DEM. O DEM que não quer candidatura própria, o 25, também não teria. Quem quer votar na legenda do DEM? Muito pouco. Já o PT costuma ser o partido que mais tem voto em legenda. Exato, olha só. Todas as legislações. Sempre assim. Historicamente, o PT tem cerca de 30% dos votos pro executivo. Desde 89. Isso. No legislativo ele não consegue passar de 15% dos assentos, né? Então numa jogada dessa eles conseguiriam praticamente dobrar. Se eles conseguem impor a tendência do voto casado de fato, eles podem fazer 50% mais um, exatamente. Eles podem conseguir a maioria já de puro sangue, sem ter que se aliar, sem precisar de mensalão. Você está falando de 30%, 40%, 50% de petistas filiados ao PT no Congresso. Você imagina a bancada do PT hoje, multiplique ela por 3. É isso mesmo, é exatamente isso. Uhum. Mais 45 André Vargas lá. Por aí.
Tá. Várias Ideli salvadas. Várias Idelis, vários Vacarezas, várias Ângela Guadanin, vários Genuínos. Uma maravilha. Sameques. Porra, você vê que não é por acaso o negócio, é muito complexo, né? Isso acontece, já aconteceu fora também, né, Diogo? Eles fizeram isso. Essa proposta original de reforma política era do deputado Henrique Fontana, que não tem absolutamente nenhum parentesco comigo, graças a Deus, lá do Rio Grande do Sul, Henrique Fontana. E na proposta original eles queriam fazer exatamente a mesma coisa que foi feita na Venezuela, que é a extinção do Senado. Por quê? Porque isso já foi aprovado em resolução, eu não sei qual é o nome específico do documento interno do PT. Eles querem o fim do Senado. Por que o fim do Senado? Porque são 81 senadores. O voto do senador é pesado. Um voto de um senador vale quantos votos de deputado? Pois é. Proporcionalmente. E o que esconde isso ainda? Não há possibilidade de república federativa sem um sistema bicameral. É lógico. Então é o fim da federação. Fim definitivo, centralização completa. Centralização completa. A extinção do Senado significa o fim da federação. Centralização completa. República Unitária do Brasil. República Unitária Sindical do ABC. Financiamento público de campanha seria uma forma de garantir que ninguém mais entre no jogo, porque congelaria o jogo em meia dúzia de legendas. Quem já está lá que permanece com acesso. Não entra ninguém novo, nenhum player novo pode ter a possibilidade de entrar, porque quem está não quer sair e não vai abrir espaço, né? Então a chamada burguesia, o empresariado, estaria já, do ponto de vista legal, excluído do processo eleitoral, que é uma maneira que uma meta que eles já estão tentando agora, via ação do Supremo Tribunal Federal, para proibir a doação de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais, que tende a ser aprovado por esse Supremo que está aparelhado. E acho que agora o Gilmar Mendes pediu vista, eu espero que ele sente em cima desse processo e só analise após a eleição desse ano. Tomara. Seria uma coisa horrorosa. A possibilidade de novos partidos, nenhuma mais depois disso. Esqueça, porque não há mais possibilidade de financiamento de grupos, de nada. Além disso, sendo a verba eleitoral proporcional aos assentos do Congresso, aqueles partidos que conseguissem boa votação na primeira eleição desse modelo permaneceriam grandes, eles já concentrariam essa verba toda para eles. É o congelamento do jogo conforme a situação do momento de estabelecimento da nova regra. Aperta a tecla pause e outra coisa, o partido que se desse bem nas primeiras, ele vai ganhar mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, ele vai conseguir se dar bem na próxima. E daí ele vai ganhar mais dinheiro, e vai ganhar mais participação, e vai ganhar mais dinheiro e mais participação até poder engolir tudo. Se ele tiver capacidade. Exatamente, é a bolha, né? Lembra aquele filme que o Silvio Santos passava? 1h30 no cinema em casa? A bolha, ela ia engolindo tudo. O PT é isso. O PT quer ser a bolha, e é tão bizarro quanto o bicho do filme mesmo. Agora, aí eles usam o argumento de que a corrupção vai diminuir porque vai o caso de caixa 2 de campanha e tal. Mentira, vai aumentar o caixa 2. As doações privadas não vão acabar. A diferença é que hoje parte delas são ilegais, no novo sistema elas serão 100% ilegais, porque veja, o empresário, ele tem lá a relação com o Estado, ele precisa se proteger, precisa criar canais. Então, se a lei proíbe, ele vai dar um jeito de por fora, até porque os candidatos também vão buscar para obter alguma vantagem sobre o outro. Ou você acha que o Vacareza, o André Vargas, poderosos que são, iam ficar quietinho para disputar com o Zé Mané, o professor Zezinho do PT, que está tentando lá com a verba do partido dividido por igual? É evidente que não. E pior ainda, o partido do plantão no poder, que detém as estatais, que detém todos os contratos com os fornecedores privados, esses teriam acesso, eles congelariam o caixa 2 na mão deles ainda, porque que empresário que vai fazer caixa 2 com um coitado da oposição? Não, vai ser. Pra quê? Então, só para entrar no alvo dos petistas? Para ser perseguido? Claro que não teria. Então, é congelar o jogo como está, é concentrar a verba pública na mão deles, do financiamento público de campanha, e concentrar o caixa 2 na mão deles. É pior ainda. Exatamente. Eles querem o monopólio da corrupção. É o monopólio da corrupção. Perfeita definição, Diogo. Brilhante. Exatamente isso.
A gravidade desse negócio é uma loucura. Então, é congelar o jogo como está, é concentrar a verba pública na mão deles, do financiamento público de campanha, e concentrar o caixa 2 na mão deles. É pior ainda. Exatamente. Eles querem o monopólio da corrupção. É o monopólio da corrupção. Perfeita definição, Diogo. Brilhante. Exatamente isso. A gravidade desse negócio é uma loucura. O tal do voto em lista, por exemplo, vai dar uma margem grande para compra e troca de favores. Quanto vai custar um bom lugar na lista? Porque eles vão ordenar. Você vai ter lá 500 candidatos na lista. O partido vai fazer legenda para eleger 30. Aí ele vai por ordem que o partido pré-determinou. Então você cúpula partidária. Você quer votar no Luizinho, professor Luizinho. O professor Zezinho. Professor Luizinho tem um que era um safado, né? Tava lá no... Professor Zezinho. Você é petista, tá? Tu é besta. Vai votar no professor Zezinho. Aí o professor Zezinho ocupa o 100º lugar na lista do PT. Aí você vai, vota. Não tem possibilidade de votar no Zezinho, você tem que votar na 13. Lista. Você vai votar no 13, elege o André Vargas, está em primeiro. Vai estar em primeiro, Parabéns para você. Entendeu? Então haverá uns anjinhos que os partidos vão colocar como angariadores do voto dos inocentes, do pessoal que quer mudar, mas para eleger os bagrões que são detentores do cartório que ficarão em primeiro na lista. Sem dúvida. Esses caras vão se eternizar se o sujeito tem uma boa relação com a cúpula partidária ou se ele é da cúpula partidária. Ficou. O sistema argentino não é assim, em lista fechada? Acho que o uruguaio é assim. Tem outros lugares que são com outros pretextos. Precisava estudar melhor, mas o sistema argentino acho que tem uma parte. A questão não é nem se isso é uma coisa boa em si. A questão é que essa reforma ela é ad hoc, ela é feita para aumentar o poder do PT. Em outros países tem modelos assim. A questão não é nem esse modelo copiar ali ou acolá. Não, isso aí foi tudo costuradinho. Eles pegaram daqui, dali, modelos de outros países, costuraram para benefício próprio. Tem nada a ver com melhorar a representatividade. Não. Aliás, falando em representatividade, vamos lembrar das manifestações de junho do ano passado, onde aconteceram duas coisas que são muito importantes a gente lembrar. Primeiro, do ponto de vista simbólico, o Legislativo foi pisoteado literalmente em Brasília. O Congresso Nacional foi pisoteado pela população. Isso teve um impacto muito grande no imaginário. E segundo, o slogan que estava em pauta naquela época era o "não me representa". É verdade, é o Congresso sendo deslegitimado. Então o objetivo daquelas manifestações era emplacar a reforma política através do quê? De um desgaste das instituições. E foi justamente isso que a Dilma foi propor na televisão, no auge das manifestações. Ela tirou da manga o quê? A proposta de plebiscito. Reforma política constituinte e exclusiva. Isso não existe. Juridicamente é um estupro. Eu já comentei isso na TV, existe um vídeo no YouTube em que eu falo isso, eu acho que é o golpe da Dilma, proposta mentirosa da Dilma, alguma coisa assim. Constituinte exclusiva é um estupro jurídico, é mentira, porque toda constituinte é poder originário. Vai fazer o que quer. Vai fazer o que quer. Não existe. Poder originário pode tudo. Vai fazer uma nova ordem constitucional, uma nova ordem jurídica, uma nova ordem social no país. Para consolidá-los para sempre no poder. Isso. Então, quando alguém falar em reforma em constituinte exclusiva, é picareta ou é burro? E, inclusive, do ponto de vista deles, essa seria a revolução comunista no Brasil, a revolução brasileira. O que eles tentaram pôr, o tal do segundo grande salto, que foi alardeado em vídeo em abril do ano passado, depois vieram as manifestações em junho, e a onda vermelha, e graças a Deus fracassou, era isso. A gente vai fazer uma arruaça, vamos desmoralizar completamente as instituições, o sistema político, o sistema representativo brasileiro, e vamos propor uma forma de tangenciar o Congresso, fazendo um plebiscito para conseguir diretamente, através de votação popular, criar um novo sistema e se livrar para sempre de PMDB, dessa galera toda. Exato. E poder fazer o que quer. Há um método no negócio inteiro. Esses caras, eles pensam as coisas, eles são perigosíssimos, né? Dentro ainda desse exercício, vamos ver, haverá uma revolução social completa, como o Diogo já citou. O único meio de ascensão política no país passará a ser a disputa interna dentro das legendas. Pessoas com ideias divergentes não terão para onde correr, também não poderão organizar um partido novo, nenhuma frente nova, estarão excluídos do jogo, não conseguirão subir dentro da hierarquia partidária, serão sufocados e haverá o bloqueio para sempre. É o congelamento do jogo mesmo. Só quem poderá mudar as pedras do jogo é o próprio PT. E quem que tem hoje em dia no Congresso lá? Você tem lá político de carreira, de origem sindical, normalmente professor, profissional liberal e algumas celebridades.
Empresário você quase não tem no legislativo. Tem um ou outro, tem o pessoal ruralista lá, alguns, mas a tal da burguesia industrial e comercial não está. Ela já está fora. Ela já está fora. Com essa reforma política dele, só vai sobrar sindicalista e professor, porque nem celebridade mais vai dar voto em legenda. Não vai ter mais Clodovil, Tiririca. Nem isso. Nem isso vai ter, vai ser só eles. Ou seja, você acha que tá ruim o Congresso com o Tiririca, com o Clodovil, com o Romário? Vai ser só André Vargas. Vai ser pior ainda, meu irmão. Essa é a questão. Entende? Resumindo, a proposta visa aumentar o poder do PT de uma forma absoluta. Eles querem mudar as regras do jogo para não terem mais que se preocupar com eleições. A eleição passa a ser apenas um detalhe bobo, porque há até em Cuba e havia no Iraque. Então a eleição passa só a ser uma brincadeirinha, né? Não vai ter mais CPI para encher o saco. Não vai ter CPI, para que o Congresso vai ser deles. Imagina esse caso da Petrobras agora, com um Congresso com 40% de petistas. Seria só para exaltar a gracinha Foster. Mas daí alguém podia objetar, né, Paulo? Mas se o PT conseguir tudo isso com plebiscito, com o voto popular, vai ser um processo democrático, né? Vai ser a vontade do povo, a vontade soberana do povo. Então qual que é o problema disso, né? Afinal, é democracia, não é voto. Para uma pessoa que falar isso ou que pensar isso, só resta a sabedoria do compadre Washington, né? Que diz o seguinte: sabe de nada, inocente. Grande filósofo da sacanagem, compadre Washington. Porque mesmo que seja sem violência, pela via institucional, por votação popular, não quer dizer que é democrático, né, Paulo? Claro que não. O conceito é muito mais amplo do que simplesmente escolha popular através de voto. Não é simplesmente assim. Se colocarem num plebiscito aqui se a sua irmã deve ser estuprada ou não, e o povo disser que sim, tu vai aceitar, rapaz? É claro que não. Porque isso transcende qualquer coisa aceitável. Não pode. Então, essa história de votaram, então é assim, mentira, tem coisa que não dá pra aceitar, não. Uma das frases mais estúpidas e correntes que tem é Vox Populi Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Cretino. Porcaria nenhuma, o povo escolheu Barrabás, ele não escolheu Jesus. Quem que vocês querem? Queremos Barrabás, era a voz do povo. Barrabás foi escolhido em plebiscito, gente. Só isso. Então, vamos parar com essa palhaçada. Mesmo que o PT consiga fazer uma reforma política com voto popular, não quer dizer que ela é democrática. Até porque democracia é uma repartição, um equilíbrio entre poderes mais ou menos equivalentes que não podem impor sua vontade sem negociar com outra parte. O PT vive reclamando do tal do presidencialismo de coalizão, dizendo que é algo negativo. O presidente tem que negociar com o Congresso, isso é ruim. É ruim por quê? O que eles querem? Eles querem um presidencialismo sem coalizão, presidencialismo de ação direta. Nem na China. Né? É porque eles têm a certeza de que... Tem um nome esse presidencialismo, se chama ditadura. Ditadura, exatamente. O voto não é para estuprar valores de ninguém. Quando você fala em democracia, em escolhas populares, pressupõe que essas escolhas se darão dentro de uma banda de valores. Também, além disso. Por isso eu usei o exemplo extremo aqui da escolha do estupro da guria. Isso não caberia, perderia, mesmo o povo escolhendo maioria, ela não valeria, não. Não vale, não. Então, um plebiscito que quer uma reforma política, mesmo que o povo acolha essa proposta, porque vai ser enganado, porque eles estão vendendo uma bandeira que ia acabar com a corrupção e não vai acabar. Pelo contrário, a gente já viu que esse modelo tende a aumentar a corrupção. É para aumentar a corrupção. A corrupção é você estar à margem de umas regras e da lei, e eles ignoram isso, não entendem como legítimo, então não teria problema nenhum com isso. Então democracia não é nada disso. A verdade é que tem essa história do ministro Dias Toffoli, que eu gostaria que vamos você tocar contasse. Porque tem a ver com isso. Porque a verdade é que eles veem o parlamento, o PT vê o parlamento como um obstáculo, como um problema, né? Esses caras, eles se acham os portadores das soluções para a redenção do país e da classe trabalhadora, né? Então eles acham que tudo que está no caminho, tudo que se opõe, tudo que os atrapalha é ilegítimo, é reacionário, é uma força do atraso. Vejam, por exemplo, a reação que o Dias Toffoli teve numa entrevista recente ao jornal Gazeta do Povo. Eu vou ler aqui, que mostra como que é a cabeça deles, né? Então o entrevistador, do Estado de São Paulo, aliás, uma notícia da agência Estado, o entrevistador perguntou: ministro, o senhor já foi advogado do PT e agora vai presidir o TSE. Há alguma incompatibilidade? A resposta do Dias Toffoli: você tem que perguntar isso para o Aécio Neves, Eduardo Campos e a Marina Silva, não para mim, porque
Daí o entrevistador pergunta, por quê? Aí ele diz, ora, o que está no substrato da sua pergunta é uma indecência preconceituosa e desrespeitosa. Você não tem legitimidade para me impugnar, nem a mídia. O presidente do TSE, Dias Toffoli, futuro presidente do TSE, está dizendo que o repórter, a imprensa, perguntando algo contra ele ou contra o PT não é legítimo. Não é legítimo, ele está acima disso tudo. Ele não reconhece, ele está dizendo, você não tem legitimidade para me perguntar isso. É isso que o Dias Toffoli tem que ser inchado. Preconceituosa, entendeu? Então a cabeça deles funciona assim. Eles acham que eles são os detentores das soluções para o país, e as soluções do país se chama socialismo, que é a redenção do país. Então tudo que está no caminho é uma força, um obstáculo que tem que ser removido. E não é legítimo, inclusive. É ilegítimo. E ele faz um favor em aceitar, em tolerar a existência desses elementos, como imprensa e oposição. Desde que fiquem comportados. Mas assim, eu tô tolerando aqui, tá? Sabe o gato da namorada? Você não gosta e tal, mas você tolera, porque é melhor, que vai dar problema no momento. Mas se ele sumir e fugir, você fica mais feliz. Se puder matar o gato. Você fica mais feliz, para você resolve um problema. É isso. Oposição, mídia, lei, isso pro PT é o gato da namorada. Perfeito. Enfim, eu acho que vamos encerrar por hoje. É isso aí. Hoje o programa foi pesado, né? Mas é isso mesmo. O PT é isso aí, não enxerga quem quer. E a gente já sabe, tá claro, quem que é o inimigo a ser combatido. E aí me perguntam, Paulo, mas você critica demais o PT, nada no PT presta? Sim, nada no PT presta. Boa noite.